Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Meu nome é Bruno Costa, sou diretor e especialista em audiovisual. E aqui nesse podcast eu trouxe algo diferente. É o primeiro podcast aqui do canal e eu queria trazer algo diferente, que é algo do ramo de vendas. E hoje eu tô aqui com a Jéssica Torres, que ela é especialista nessa área, para a gente bater um papo, para a gente tocar uma ideia bem legal aqui e talvez abrir um pouco a mente dessa galera do audiovisual, porque o pessoal é muito focado em equipamento, né? Só foca em equipamento, na verdade, não foca um pouquinho em vendas, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Então, Jéssica, conta um pouquinho sobre você, fala quem é Jéssica Torres, conta aí pra gente. Tudo bem, Bruno? É. Sou especialista em vendas há 9 anos, trabalho com recrutamento, seleção, a parte comercial e estruturação de qualquer tipo de projeto, porque eu falo que a parte comercial é a alma de qualquer projeto. Não existe nenhum tipo de projeto sem uma venda. Maravilha. Os projetos que você trabalha, com certeza, sem ter um cliente para que você faça venda, não vai fazer diferença. Pode ter o melhor equipamento, você pode fazer qualquer coisa, que com certeza a venda faz parte ali do seu mercado. E essa é a minha área. Já trabalhei vendendo eu mesma, ali trabalhando direto com o cliente. Hoje a minha parte é realmente treinar pessoas. Então eu começo ali do começo treinando a pessoa, inclusive na mentalidade. Primeiro, quando faço uma contratação, contrato ali a mentalidade. Não, maravilha. E detalhe, eu separei aqui alguns tópicos, lógico, né, para a conversa seguir um pouquinho mais fluida. Separei alguns teminhas que a gente vai estar desenvolvendo ao longo da conversa. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui não é só um podcast. Hoje é basicamente uma aula, tá certo? Então eu quero trazer essa vivência, o olhar da Jéssica para a nossa área de audiovisual. Basicamente, a gente vem de uma formação onde a gente foca muito em várias outras coisas e não foca nessa parte de vendas, Sim. certo? Então aqui é o seguinte, tem uma pergunta, a primeira pergunta a gente vai tentar desembolar. Vamos ver, né? Ó, já vamos começar? Vamos começar com pergunta. Primeiro de tudo, como que você se inseriu nesse ramo de vendas? Como que foi a sua trajetória até chegar onde você está hoje, de ser especialista em vendas? Me fala um pouco dessa sua paixão. Bruno, é por acaso. Eu falo que é muito engraçado que a gente sempre pensa, vou fazer uma faculdade. E não existe uma faculdade de vendas, né? Hoje até que tem alguns cursos e coach, e muita gente falando sobre. Mas quando a gente vai para 10 anos atrás, vendedor era o que não tinha dado certo em mais nada. Então, o que não deu certo fazendo outra coisa de mais relevância ia para a área das vendas. Eu falo que na área, nossa, só te cortando rapidinho, na área do audiovisual, a gente brinca muito falando que o pessoal que foi pro audiovisual é o pessoal que não deu certo na área da música. A gente tem muito isso. Mas continua, pode continuar falando. Continua falando a sua trajetória aí, que tá bem interessante, vai lá. Bruno, essa mentalidade de que vou para a venda. Eu iniciei na venda, na verdade, para pagar uma faculdade. Fiz uma faculdade de Direito e quando eu entrei no ramo de vendas, nessa área pela qual me especializei, especialmente na venda de impacto, eu entrei e falei assim, olha, até terminar minha faculdade, esse aqui é o ramo que eu vou seguir. E quando eu consegui finalizar minha faculdade, pagar, porque era uma faculdade particular, com um valor bem alto para a época, aí eu vou seguir o meu ramo, que é o ramo do direito. Então, tinha vários outros projetos que foram ficando de lado, até porque hoje eu me vejo vendedora. Hoje eu sei que é uma profissão. Então, aquela visão de que, não dei certo em mais nada, vou trabalhar com venda, é totalmente diferente quando a gente realmente está inserido ali no mundo das vendas, porque é um mundo muito viciante. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço, que são grandes vendedores, nenhum chegou e falou, quero ser vendedor, se tornou no meio do caminho. E comigo não foi diferente. Então, quando eu me inseri nesse mercado, foi exatamente nisso. Falei, nossa, não dei certo em mais nada e agora eu vou para a venda, só até terminar minha faculdade. Hoje, assim, a área que eu me especializei dentro de uma universidade está totalmente fora de questão para mim, porque a área comercial é uma área que é uma inovação o tempo todo. Então, quando eu comecei na área das vendas, não tinha essa questão da venda online, por exemplo. Era uma coisa que já existia lá fora, mas aqui no Brasil não tinha. Então, o vendedor que a gente conhecia era o vendedor de loja, era vendedor da Casas Bahia, era vendedor de sapato, era vendedor de loja.
E essa troca, depois da pandemia, eu percebi que teve essa troca, né? E veio o mundo online. Demais, e esse mundo online trouxe uma outra esfera. Inclusive, para mim, que só trabalhava no presencial, no B2C. Então, quando a gente começa a ver outros mercados, né, dessas inovações, a gente vai vendo que realmente, eu falo uma frase que é a maior verdade de todas: quem não trabalha com vendas, trabalha para quem trabalha com vendas. Bora lá. Repete de novo. Quem não trabalha com vendas, trabalha para quem trabalha com vendas. Tá vendo? Então, assim, galera do audiovisual aí já entende o poder dessa frase, o poder que essa frase tem. Na verdade, toda área precisa ter esse peso, né, dessa frase. Muitas vezes, Bruno, igual conversando com a minha manicure esses dias, e eu percebo que tem profissões que a pessoa ela não se vê como um vendedor. Na verdade, ela é uma vendedora. Então, eu tive uma conversa bem legal com ela, e ela falando sobre os problemas da profissão, porque toda profissão tem os seus desafios, e é normal. Com certeza. E aí eu falei para ela, olha, vamos focar na venda? Quando a gente fala de venda, estou falando de uma cliente que ela cativa, ela está vendendo. Quando ela faz uma unha que seja uma unha em gel, que seja uma unha convencional, ela está vendendo, porque se ela não cativar aquele cliente, se ela não tiver uma resposta, vamos lá, é um atendimento presencial? Mas o agendamento é como? Online, né? Eu não passo na porta do salão e paro para poder marcar. Não, Parece uma coisa de 1980, né? Com certeza. Então, se eu mando uma mensagem ali numa necessidade, ela não me responde, naquele momento, que ela me responde com agilidade, que ela atende no horário que eu preciso, que ela se adapta a me atender, ela está me vendendo. Então, por isso que eu falo que todas as áreas hoje que a gente for trabalhar vai ser venda. Não, perfeito. A gente entende, a partir desse tema, Sim. a gente vem com o tópico da experiência do cliente. Sim. Dentro de qualquer ramo, pode ser de manicure, pode ser no audiovisual, pode ser em qualquer lugar. Então, se você oferece uma experiência diferenciada para o seu cliente, até mesmo em relação ao atendimento, as vendas já começam por aí. O bom atendimento, desde o atendimento até mesmo na hora ali, tudo mais. Tem alguns detalhes que fazem com que você cative ainda mais o cliente, não é? Eu penso que muitas vezes o foco ele vai para o lugar errado. Por exemplo, uma coisa que nós conversamos aqui nos bastidores sobre os equipamentos do pessoal aí do audiovisual. Sempre são equipamentos muito caros. Com certeza. E quando você vai passar um orçamento para o cliente, e eu falo isso com a experiência de cliente também, você busca uma validação do cliente em relação ao equipamento que você tem. E o cliente não tem nada a ver com o seu equipamento, ele só quer a foto ou o vídeo. Esses dias atrás eu gravei um vídeo sobre isso, falando. E a ideia é realmente tocar na dor. Tocar na dor de fato da galera, porque cliente nenhum quer saber se você usa Canon, se você usa Nikon, se você usa qualquer tipo de câmera. É focar no resultado do seu cliente. E melhor ainda, se você puder entender aonde o seu cliente quer chegar e preocupar com o resultado e a entrega do seu cliente, não para o seu cliente, mas para o cliente do seu cliente, é outra história. Aí já entra que você dá outra experiência para o seu cliente. É totalmente diferente. Entendeu? Então a galera está indo muito para o lado errado. Então, um tema que eu decidi abordar, que ainda vou abordar, em um mar onde todo mundo sabe de audiovisual, sabe mexer com câmera e tudo mais, a melhor arma realmente é a parte de vendas. Sim, é que antigamente as pessoas não tinham acesso a um celular com câmera, né? Com toda certeza. Então, o fotógrafo, o videomaker naquele período, ele tinha uma relevância muito maior porque ele tinha o equipamento. Hoje qualquer pessoa tem um celular na mão. Sim, com toda Caso ela certeza. não consiga uma pessoa para resolver o problema dela, ela vai simplesmente filmar com o próprio celular. E a não ser que seja uma coisa programada, que realmente precise de um trabalho de um profissional, se a pessoa não conseguir, de qualquer forma ela vai tirar fotos com o celular. Então, vocês hoje têm uma concorrência muito desleal, porque está todo mundo com equipamentos bons, que são os próprios celulares. Aí a gente vai para o lado onde a gente tem que se especializar, não mais em fotografia,
não mais no vídeo, porque com certeza para você ter um trabalho de relevância, isso você já sabe. Com certeza. E focar no atendimento. Com certeza, com certeza. Porque muitas vezes, vamos lá, como cliente, vamos pensar na experiência individual. Quando você está querendo comprar um carro, você manda mensagem para uma única concessionária? Não, com toda certeza O não. seu cliente também não. Ele vai mandar mensagem para você, mas ele vai querer saber o preço do teu concorrente também. Ele vai procurar dentro ali daquele mercado que atende essa região, ele vai procurar todos. E com certeza, o que responder mais rápido, o que for mais profissional no atendimento e realmente tiver cabeça de venda e não de equipamento, o meu equipamento é isso. De verdade, como consumidor, eu não estou interessada nisso. Eu estou interessada em saber o resultado. Legal. Então, comigo você vai falar de quê? De resultado. E cada pessoa tem uma dor diferente. Tem uma pessoa que, às vezes, ela só quer registrar um momento e ela quer que esteja nítido, estando nítido está ótimo. Olha, eu quero fotos dessa forma. E muitas vezes, por inexperiência, se quer vender uma coisa que não é o que o cliente quer. Você quer vender a sua verdade para ele. Não, eu quero vender a minha qualidade, mas a sua qualidade não é importante para ele. A gente tem que pensar que a gente olha com o olho de especialista, assim como você é especialista e várias outras pessoas do mercado são. Mas e com o olho do cliente? Será que isso faz tanta diferença assim? Totalmente diferente. É pensar com a cabeça do cliente e tratar a dor do cliente. Não é difícil vender. E venda também não é dom. Muitas pessoas pensam, porque eu sou comunicativo, porque eu sei conversar bem, eu vou me dar muito bem no ramo das vendas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe, claro, um facilitador. Isso facilita o seu caminho. Isso é muito legal. Mas não quer dizer que você vai ter um excelente resultado com vendas. Porque venda é técnica, assim como qualquer outra coisa. Assim como fabricar uma câmera tem a técnica. Venda é uma arte também. E essa arte ela tem que ser explorada de uma forma plausível, de uma forma que o cliente te entenda. Às vezes você vai falar termos técnicos que para ele vai afastar esse cliente de você e não trazer ele para perto. Então esse atendimento humanizado é justamente isso. É amorosidade, é responder esse cliente com atenção, é entender o que é importante para ele. O que é importante para ele? Ele numa conversa, se fizer do jeitinho certinho essa conversa, no jeito mineiro, a gente fala, do jeitinho certinho, você consegue ali pescar pontos onde você consegue captar essa dor desse cliente, né? Sim. E converter isso para você, de certa forma. Outro ponto que é muito importante a gente falar é que muitas vezes a gente tenta adivinhar o que o cliente quer, o que ele gosta, e não faz uma pergunta para ele do que realmente é importante para ele. Porque quando você define o que é importante para ele, você traz a solução. Então vai encaixar como uma luva. Agora, se eu trago uma solução que não é um problema que aquele cliente tem, são palavras ao vento, né? E aí você vai mandar uma mensagem. Muita gente trabalha no digital, então o seu cliente, ele vir presencialmente procurar no seu estúdio vai ser uma raridade. Hoje ele vai te procurar nas suas redes sociais, ele vai te mandar mensagem, vai querer entender melhor sobre o seu trabalho. Antes de chegar até você, ele já olhou um pouco do seu perfil. Então é interessante ter um perfil bacana, sim. Muito importante essa parte. Se tiver um portfólio separado, na minha visão de cliente, é muito mais profissional. Onde eu entro ali em um link específico. Pode olhar trabalho por trabalho. Para eu poder olhar, por exemplo, eu trabalho com casamento e eu tô casando, eu quero ver as fotos de casamento que você faz. Eu faço festa, sei lá, uma festa de 15 anos, eu quero ver como são essas fotos, qual que é a sua edição, para saber se essa edição ela me agrada. Então eu penso que é um ponto muito importante de trazer. Sim, com E toda principalmente, quando esse cliente te procurar, você trabalhar exatamente o que ele quer, não o que você acha que ele quer. Sensacional. Porque o que você acha que ele quer é uma coisa, o que ele realmente quer é outra totalmente diferente. Muito bom mesmo. Vamos pular para uma segunda pergunta aqui, que eu acho que vai ser um pouco mais... Talvez não seja, para mim é mais complexo, mas como você é especialista, talvez não. Para formular certinho, eu vou tentar. Vamos tentar aqui. Como eu faço para o meu cliente entender a diferença entre o valor e preço? Porque muito cliente chega buscando valor, Claro. logicamente. Buscando preço, na verdade, não valor. Buscando preço, mas, eu preciso fazer com que o cliente entenda que meu preço pode ser um pouco mais elevado, beleza, mas eu entrego muito mais qualidade. Como é que eu faço para o cliente entender? Me dá só um gatilho, uma coisinha assim,
Depois a gente aprofunda mais nessa área. Inclusive, a gente está desenvolvendo um curso Sim. dessa área de vendas também. A gente tá trocando essa ideia, a Di vai fazer comigo. E a gente vai aprimorar ainda mais. Mas só que eu queria saber de um gatilho ou outro assim que dá pra gente desenvolver. O que você me fala? Olha só, Bruno, nessa questão, tem cliente que você não tem que atender. Vamos começar por aí. O erro do vendedor é querer vender para todo mundo e Uhum. ficar muito frustrado quando tiver um cliente ou outro que não compra. É normal você não vender também. Você vai esbarrar em algumas objeções, por exemplo, o preço. E aí eu te devolvo a pergunta: você vai baixar seu preço? Não, com certeza não. Que eu entenda a qualidade do meu serviço. Eu sei que é algo diferente, eu cheguei nesse patamar de preço. Agora é fazer com que o cliente aceite esse preço. Então você entende que tem cliente que ele não faz mais parte do seu círculo de clientes? Sim, com certeza. Então tem cliente que você não vai atender e tá tudo certo. Não é todo mundo que passa em frente a uma loja da Ferrari e compra, Ah, porque é um produto seleto. Então, se você se tornou um produto para um público seleto, entenda que ter procura é maravilhoso. Porque quando a pessoa pesquisa ali, seja no Google ou que ela entra no Instagram e tem ali uma visão do seu trabalho, ela vai te procurar e ela tem um orçamento. E aí tem duas opções. Se ela realmente ver valor no seu trabalho e se realmente ela quer que você faça o serviço para ela, que você faça essa foto, esses vídeos para ela, pode ter certeza que ela vai dar um jeito. Porque quem quer dar um jeito? Cliente, o consumidor, ele compra um iPhone 17 parcelado em 24 vezes. ele Porque entende que ele tem valor quer, naquilo, porque né? ele vê valor e porque ele quer. Agora, se for só por preço, Não não. vai. Então, se você identificar que um cliente está procurando por preço e é uma coisa que para você é inegociável, então esse cliente não faz parte do seu portfólio. É um cliente que você vai Maravilha. dispensar, porque é um cliente qualificado realmente que é o que todo mundo quer, né? Uhum, Na com verdade, todo mundo certeza. quer um cliente que pague bem, todo mundo tem vontade de chegar nesse patamar. Mas esse patamar, ele não é para todos, nem você como profissional e nem o cliente. Porque o cliente, ele quer sim o Bruno fotografando. Ele Uhum. quer o Bruno no audiovisual dele. Mas ele vai pagar o preço do Bruno? Fato. Porque é o que eu sempre falo sobre preço e valor. Se você for trabalhar por preço, você vai ter uma agenda lotada o tempo todo. Uhum. Porque você entrega um bom trabalho e porque você já é reconhecido. Agora, se você quiser trabalhar com valor, vai ter cliente que ele vai sair do seu radar e tá tudo bem, é claro, você não vai trabalhar com falta de educação Com ou chegar certeza. ali e destratar alguém porque essa pessoa não pode pagar pelo seu produto. Uhum. Mas isso não te diminui hora nenhuma, torna você um profissional desejado. Queria muito fazer com você, Bruno, mas eu não tenho condição. Então você chega num nível onde as pessoas querem fazer com você e não podem. Uhum. E se esse for o posicionamento que você realmente quer, então você está no caminho certo. Poxa, bacana. Bacana demais. Tem mais algumas perguntas aqui que eu tinha separado. E eu queria saber um pouco mais sobre você, né? A gente eu quero trazer essa parte para o audiovisual que eu acho muito Sim. importante para tentar abrir mais a mente da galera, mas eu quero entender mais quem é a Jéssica Torres, entendeu? E eu queria saber um pouco dos seus resultados de hoje, né? O que que você está entregando, o que que você entrega, aonde a gente começou até a falar de você, depois a gente Sim. já foi para outra vertente, mas a gente vai voltar de novo nesse tópico. E eu quero saber, me fala mais dos seus resultados, me fala onde você chegou, o que que você quer alcançar, na verdade, tá? Sim. Qual patamar que você quer chegar. Fala um pouquinho, que isso aí a gente pode transformar aí em muito conteúdo. Bruno, na verdade, hoje eu estou no desenvolvimento de pessoas. Uhum, Hoje eu trabalho 100% como líder. Não estou mais à frente do trato com o cliente. Em algum caso ou outro, em alguma tratativa muito específica, vai acontecer, mas hoje o meu trabalho é formar pessoas que saibam vender. Pessoas que uhum, não se abalam com o não, porque é muito fácil, né? A pessoa tomar um não ali já desmotivar, isso aqui não é para mim. E a gente sabe que é o que mais acontece. Muita gente desiste por conta desse não. E eu fui a pessoa que mais tomou não. ah, Então, esse caminho do vendedor e da vendedora, Jéssica, foi um caminho um pouco árduo,
onde eu não desisti porque realmente eu falei, eu quero isso aqui para mim. E me falaram que não vai dar certo agora, que eu vou fazer dar certo. Foi um pouco na pirraça mesmo, porque quando me desafia, aí o negócio fica mais gostoso, sabe? Uhum. E aí foi isso que aconteceu. Hoje, especificamente, eu sou líder, trabalho na estratégia comercial de empresa, tanto B2B quanto B2C. Então, no atendimento online e atendimento presencial, trabalho Sim. dentro dessas duas linhas. Outra coisa que eu trabalho muito também é na contratação. Eu contrato Uhum. pessoas que nunca tiveram contato com a área de vendas, às vezes pessoas até tímidas, mas eu gosto de contratar pessoas ensináveis. Tem alguma. Você já falou até esse ponto, né? Gosta de contratar pessoas ensináveis. Mas tem mais algum ponto que você chega a analisar? Por mais que a pessoa é tímida, por mais que a pessoa não saiba fazer nada, mas você olha assim e fala: Poxa, essa pessoa parece que ela vai lidar bem. Me fala É desses uma, pontos aí. na verdade, eu vou resumir em duas: querer e vontade. Quem tem vontade e quer, essa pessoa é imparável. Entre Hum, contratar uma pessoa que tem uma puta de uma experiência. Ah, já trabalhei com atendimento ao público a vida inteira, então eu sei de tudo. E essa pessoa, ela é uma pessoa resistente a ser ensinada. Essa não é uma pessoa que eu quero ter do meu lado, porque ela vai ver mais defeitos do que soluções. E na lida diária, ali das correções que tem que ser feitas, o papel do líder ele não é ficar alisando suas costas, né? É te conduzir para ter uma vida uhum. melhor, para ter mais resultados, para que você venda mais, para que você ganhe mais dinheiro. E nesse ponto, eu preciso ensinar o tempo todo. O trabalho do líder, ele não é um trabalho de contrata e tá ali, acabou. Não, o contrato do líder, o trabalho do líder, ele é diário. Então vai ter dia que essa pessoa vai estar desmotivada. Eu tenho que sempre presumir que quem eu contrato não sabe o que eu sei. Eu controlo meu emocional. Se eu não Uhum. estou bem na minha vida pessoal, no meu trabalho, eu vou chegar sorrindo daqui até aqui. Eu vou ter só um problema lá na minha vida pessoal, da porta para dentro, do local que me contratou confiando na minha capacidade, eu tenho que ser profissional, independente do que acontece na minha vida. Certeza. E é um pouco difícil a gente ter esse clique. Muitas vezes a pessoa vai ver o trabalho como um ponto de apoio. Então ela vai chegar com os problemas dela, da vida pessoal, para desabafar dentro do trabalho, em uma carência que os colegas e o líder vai acolher e vai ficar aquela situação. E aí, com a maturidade, a gente percebe que não é assim. Que o seu trabalho é seu trabalho, sua vida pessoal é sua vida pessoal. Certeza. Então, são moldes, a gente vai moldando cada pessoa dentro da sua vivência. Cada pessoa tem uma cultura, vem de uma base. Então, esse molde, para transformar cada um, não é um molde igual. Todo mundo vai ser esse copo aqui. Mas é a melhor versão que cada um pode ser. Então, você tem a sua melhor versão. E eu vou explorar essa sua melhor versão até a gente chegar no molde, no melhor que o Uhum. Bruno pode ser. Mas aí vai ter a Ana, que eu vou explorar esse potencial da Ana dentro do molde dela, respeitando as individualidades de cada profissional. Show de bola. Aí já entra em uma outra pergunta. Sim. Aí eu vou te encher de pergunta. A venda, ela já parte de técnica ou dom? Não existe dom. Não existe. Existem facilidades. Quando eu contrato alguém que essa pessoa não tem uma boa oratória, é um ponto a mais que eu tenho que desenvolver nela. E caso eu contrate uma pessoa que já tem uma boa oratória, é um ponto a menos que eu tenho que desenvolver. Mas isso não quer dizer que por ter uma boa oratória, essa pessoa vai se tornar um bom vendedor. Já vi pessoas fantásticas de oratória e conversa e consegue conduzir uma conversa muito bacana, mas não consegue converter. Porque, vamos lá, uma pessoa que só tem uma boa oratória, Uhum. vamos pensar numa pessoa que fala demais. Na verdade, ela não passa segurança, entendeu? Então, é adaptação e técnica. Venda desde o primeiro contato, desde o oi, do olá, do boa tarde, do boa noite, do bom dia, é técnica. Tudo é técnica. O jeito que você se veste, de acordo com a sua linha de trabalho. Uhum. Então, tenho certeza que se você for atender um cliente todo desmantelado, com o cabelo todo Nossa. bagunçado, acordou, não tomou banho, não escovou um dente, tá? Com remela nos olhos, Não, poxa. sabe? O sapato rasgado. Esse você vai ser contratado uma única vez por esse cliente. E aí você chega assim num casamento, Uh, entendeu?
Então, é técnica até no que você veste, em como você fala e como que você se apresenta. Eu falo que o vendedor, ele se vende também, né? Ele não vende só o produto. Se ele consegue se vender primeiro, e como vendedor, entenda qualquer pessoa que trabalha no ramo comercial e que vende um produto. Uhum. Ah, não, mas eu sou fotógrafo. Você é vendedor. Todo mundo tem que ser vendedor, E por obrigação. sim, e vamos lá, um psicólogo, ele é vendedor? Com certeza. Se ele não tiver adequado, eu não vou contratar o serviço dele. Se ele não me Uhum. passar segurança. Com Então, toda esse psicólogo certeza. se transforma numa empresa comercial que vende um serviço, e esse serviço para eu contratar eu tenho que me sentir seguro. Então, a primeira coisa que eu compro é a pessoa que está na frente. Por isso que eu te falo, venda é 100% técnica, do começo ao Muito fim. bom. Muito bom, muito bom. Eu queria saber alguma história, algo bacana que você já viveu nessa área de vendas, uma história engraçada, triste. Me fala uma história legal aí que eu acho que vai ser interessante aí pra galera entender, talvez até uma experiência, né? Alguém já deve ter passado pela mesma coisa, ou talvez seja até novidade. Manda bala aí. Ah, eu lembrei de uma história boa. Fala, 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 fala. Na hora que Agora. você começou a falar, veio esse clique na minha cabeça, porque foi uma situação que, sabe, eu não sei se vocês usam esse termo aqui, que foi pego de calça curta. Eu estava vendendo para esse cliente no ramo de turismo. Estava vendendo um local para ele poder ir. E aí eu falei para ele que Santiago ficava na Argentina. Que isso? E aí ele olhou assim para mim e falou assim: fica onde mesmo? E eu, com toda a convicção do mundo, falei: na Argentina. E ele ficou me olhando e eu falei: vixe, Maria, eu acho que eu me enganei. Mas eu mantive a minha postura até o final. E ele falava: não, fica na Argentina, fica no Chile. Uhum. E eu falava: não, é na Argentina, é na Argentina. Você tem certeza? Eu falei: tenho, e isso tem muito tempo, então não tinha assim o celular para a gente pegar e pesquisar na hora. E aí, esse cara não comprou comigo, e foi assim, eu tive muita conexão com a família. Eu falei, meu Deus, por que ele não comprou, né? A gente conversou tanto. E aí depois eu parei para pensar e fui lá no computador e pesquisei e vi que ele Por estava conta de certo. um. Um detalhe. Então, eu Caramba. penso que é uma experiência, e a vergonha que eu senti depois. Nossa. Falei, meu Deus, Minha eu passei uma nossa. informação completamente equivocada. E são casos assim, clientes assim, que fazem a gente evoluir. Porque eu nunca mais passei nenhuma informação sem ter 100% de certeza. Porque às vezes você tá ali, você sabe o produto que você está vendendo, você tem uma história ali por trás para você contar, você tem segurança, mas você passa uma informação errada. E essa única informação errada para o cliente pesa. E ele fala, essa pessoa não sabe Ué, poxa. nem que local que Você fica cada perde coisa, credibilidade perdi a total. minha credibilidade. Ó, a produção aqui tá mandando uma pergunta, mas na verdade é o seguinte, é porque a produção é quem? O digníssimo aqui dela também, né? Então é o seguinte, tem uma história que ele mandou e pediu pra você contar e comentar sobre ela, que eu acho que vai ser interessante. E Qual? eu vou perguntar, o que que significa a frase "você não serve nem pra vender calcinha em loja"? Em lojinha, né? Ah, essa aí Teve foi. alguma, é uma história isso aqui? Teve. Conta aí, fala aí um É pouquinho porque disso. o mercado que eu me inseri, assim que eu comecei no ramo das vendas, foi um pouco na loucura mesmo. Uhum. E eu vendia. E quando eu falo que vender técnica, é realmente isso, né? Eu fui trabalhar numa loja de mágica. E nessa loja de mágica, eu estava aqui num quiosque, na verdade era um quiosque muito Uhum. pequenininho, que tinha só a janelinha que eu aparecia. Os ônibus iam descendo, né, cidade turística. Os ônibus desciam, no que vinha a turma toda com o guia, ele parava em frente à lojinha. E eu fazia algumas mágicas ali pro pessoal, ficava todo mundo impressionado, né? Cara, você sabe disso até hoje? Sabe fazer mágica até Acho que eu já esqueci. Meu Deus. Mas aí, ali era um gato. Depois, com o tempo, eu entendi o que era o pulo do negócio ali, porque eu achava que eu era uma excelente vendedora. Aham. Porque o pessoal parava, eu fazia a mágica ali para eles,
E aí eles queriam saber como é que funcionava, como é que você fez isso, como é que você fez isso. E para ensinar eu vendi o produto. Era produto baratinho, 20, 30, 10 reais. E isso me fez achar que eu sabia vender. Mas não era. Era o gatilho da curiosidade, né? Ah, Uma legal. pessoa, para descobrir, ela com certeza, muita gente nunca mais usou aquilo que comprou. Mas pela curiosidade, por ser um valor barato até, as pessoas compravam. Só que eu comecei a achar aquele ambiente muito pequeno para mim. Eu falei, não, quero trabalhar em um lugar onde eu trabalhe bonita, arrumada, que eu fique mais em evidência. Para mim sempre foi uma questão, até a faculdade que eu fiz foi para trabalhar bonita e arrumada. Uhum. Eu sempre achei muito lindo as pessoas trabalhar elegante, sabe? Sempre me chamou muita atenção uma pessoa estar trabalhando, né? E estar bem arrumada. Porque se a pessoa está se arrumando para trabalhar, ela trabalha com o que ela gosta. Ah, com É o que certeza. vem na minha cabeça, é o que vinha na minha cabeça. Então, já trabalhei de diversas coisas. Trabalhei como balconista. E aí, quando eu estava ali de touca, sem poder pintar a unha, eu olhava aquelas mulheres lindas descendo dos carros de salto. O meu sonho era ter um escarpão vermelho, porque eu achava aquele elegantérrimo, lindo demais. E aí, eu queria trabalhar num lugar onde eu pudesse trabalhar bonita. E esse lugar que eu fui trabalhar era um lugar que me proporcionava isso. Uhum. Só que eu cheguei pensando que eu sabia vender. Ah, E aí eu entrei em algo chamado venda de impacto. E é assim, uma loucura, onde em 40 minutos você faz uma apresentação de um produto e o cliente compra, se você utilizar as técnicas certas. uhum. E esse negócio não dava certo para mim de jeito nenhum. Porque muitas vezes a gente confunde muito ser um bom vendedor com ser bonzinho. Então eu era muito delicada, muito boazinha com o cliente. Não sabia falar não para o cliente. E muitas vezes a sua venda começa no primeiro não que você fala para o cliente ou no primeiro não que você toma dele. É Uhum. ali que começa a sua venda. Até então, é bate-papo de comadre. Enquanto ele não falou não para você e você não falou não para ele, tá só na amizade. Uhum. É do não que parte a venda. E aí não fluía. E eu fiquei lá 3 meses, e nessa época era muito concorrido, então era 40 pessoas dentro de uma sala e aquela loucura, e eu tentava e não ia. E nesse trabalho, eu trabalhava sem ter nem salário. Eu trabalhava realmente pela confiança, que eu ia vender e que eu ia conseguir. Inclusive, sou muito grata porque foi esse mercado que me transformou na versão que eu Sim. sou hoje. Né? Nessa casca grossa, eu falo que criou uma casca de resistência mesmo às adversidades, porque te treina assim no pior cenário possível, Uhum. em cima do não mesmo, da dificuldade, e você se torna um bom profissional, naquela frase clichê de mar calmo não faz bom marinheiro, né? Foi basicamente isso. E aí eu tinha um gerente nessa época, e eu via que era assim, ele não gostava do meu trabalho. E os clientes também não, né? Porque eles não compravam, então ninguém gostava. E eu tava ali acreditando que ia dar certo, que ia dar certo. E aí, teve um dia que ele não, eu acho que até hoje ele não sabe que eu ouvi. Porque eu tinha terminado essa apresentação para essa família e saí da mesa. E aí eu vi ele conversando com uma outra pessoa. E ele falou assim: essa menina não serve nem para vender biquíni em lojinha. Talvez ele tivesse certo, mas isso foi um gás, assim, que eu falei, é mesmo? Não sirvo para vender. Só que, assim, eu nunca cheguei nem a Te confrontar. desafiou. Foi um desafio que, assim, eu peguei no ar, sabe? Porque ele não me falou nada disso e logo depois ele me transferiu para um outro lugar. Então, e aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu não desisti. Eu falei, vou ser a melhor, porque ele falou isso. Muito bom. Então, foi como se fosse o objetivo. Por muito tempo, toda vez que eu pensava em desistir, vinha a face dele assim na minha frente, sabe? Você não consegue vender nem biquíni em lojinha? E eu falava, eu consigo sim. Eu consigo, eu consigo. E aí, esse querer que me impulsionou. Caramba. E para mim, uma das coisas mais marcantes nesse mercado foi o dia que essa mesma pessoa, ele acabou subindo de cargo com o tempo e ele me entregou uma plaquinha de top nacional. Isso para mim foi muito marcante. Porque, sabe, ele não precisava nem saber, mas eu estava olhando ali naquela situação, ele me entregando e tendo que falar palavras bonitas sobre mim, eu falei assim, é isso. Agora, até se eu quiser sair daqui, eu já posso sair, que a minha parte está feita.
Nossa, que história legal, Foi cara. muito legal. É, E muitas vezes a pessoa, o nosso crescimento tá mais ligado em quem não acredita na gente do que quem com acredita. toda certeza, com toda certeza. Isso parte aí para várias áreas Sim, e muitas das vezes quem está perto da gente desacredita e quem começou a acompanhar a gente agora tá ali, caramba, você é o melhor. Nossa, eu sim. me inspiro em você. Será por quê? Será por que isso acontece? É porque muita gente talvez ainda tá ligado naquela visão que você passou anteriormente, né? Porque é o que eu falo. Por mais que ele tenha sido muito infeliz no comentário que ele fez, eu vi a sinceridade. Ele foi sincero. Como gestor, naquele momento, como gerente, Uhum. ele olhou e não viu potencial em mim. E quem tem que ver potencial em você não é outra pessoa, é você Com mesmo. toda E ali certeza. eu acreditei em mim sozinha, porque o meu próprio gerente não acreditou. Então eu falei assim, quer saber de uma coisa? Se eu quiser, eu vou ter que acreditar. E aí foi fazer oração, campanha de oração, jejum, tudo que você pensar. Não, Mas mas eu deu falei, vai ter que certo. dar certo. Deu certo. Olha onde é que você está hoje. E foi muito. E com o tempo, e eu gostava muito de contar essa história, como ele foi filha da puta, e aquela coisa toda. Mas hoje eu vejo que, na verdade, ele foi um anjo na minha vida. Porque se eu não tivesse me mantido nesse mercado, eu não seria quem eu sou hoje. Então, até quem tenta te prejudicar ou que fala mal sobre você te faz evoluir. Isso é, Sim. isso é muito bom. É você pegar a situação, não é a situação, né? É o que você faz dela. Então, eu fiz dessa situação o meu Marte para Muito poder bom. crescer. Isso me fez evoluir como profissional. É claro, como pessoa, foi um processo ali de mentalidade mesmo. Porque a partir do momento que eu consegui ser a melhor que eu queria ser e ele me entregar esse troféu, eu tenho a foto até hoje. E ele me entregar esse troféu é como se eu estivesse pagando uma dívida. E dali pra frente é como se eu estivesse liberta para viver outra coisa, se eu quisesse, sabe? Nossa, que Mas maravilha. já tinha se tornado minha profissão nesse caminho. Nossa, muito bom. Tem uma outra pergunta que eu até separei aqui, que a gente falou sobre a questão dos gatilhos mentais, Uhum. tá? E assim, me explica, realmente funciona? Parece pergunta de leigo mesmo, sabe? Eu entendo um pouco de vendas, muitas pessoas usam gatilhos, Sim. mas eu tô te perguntando de uma visão de leigo, né, Uhum. que muita gente que vai assistir isso também tem essa própria visão, Sim. e eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão dos gatilhos, que eu acho muito interessante quando a gente consegue usar eles Uhum. e a gente alcança um patamar onde a gente usa de uma forma natural até. Me explica um pouco sobre esses gatilhos mentais aí. É que antes de você trabalhar o gatilho no cliente, você tem que trabalhar em você. Putz. Fala mais, vai. Por exemplo, vamos imaginar um dia que você não acordou bem. Uhum. Aquele dia que você acordou atrasado e você tinha um compromisso importante e já foi aquela coisa toda, aquela correria, e aí você veste a primeira roupa amassada que aparece na sua frente, você não tinha uma roupa passada e você sai correndo e aí você vai e fala assim: hoje tudo tá dando errado. Você já treinou sua mente para enxergar o lado errado daquele dia. Você não vai enxergar mais nada positivo, nada. Bacana. Então, se você tiver uma reunião importante, não vai dar certo. Se você tiver um cliente engatilhado e nesse dia esse cliente mandar mensagem, não vai dar certo. Nada vai dar certo. Porque você já treinou sua cabeça que aquele dia vai dar tudo errado. Então, a Caramba. primeira mentalidade que você trabalha, o primeiro gatilho, não é no cliente. Ele é em você mesmo. Entendeu? Então, acordei atrasado. Não vai mudar em nada também. Já aconteceu. É Aí, tentar vamos lá. reverter, né? Aí para você ver como são as coisas. Acordei atrasado, saí de qualquer jeito, entrei no carro e pilotei esse carro, eu dirigi, né? Dirigi esse carro na maior velocidade, bati esse carro, mas esse dia já começou ruim. Mas eu já estava falando que ele estava ruim desde lá de trás. Uhum. Quando a gente trabalha a nossa mente é pro positivo. Infelizmente não acordei no horário, mas a partir de agora o meu dia vai dar 100% certo. Muito Tudo que eu colocar a mão vai dar certo, todo cliente que eu atender vai fechar comigo e é daí que você tira sua força. Depois que você souber trabalhar o gatilho mental em você, exemplo, o dia que eu acordo para baixo é o dia que eu melhor me arrumo. Pra você se sentir bem consigo mesmo.
Muito bom. O dia que eu não tô legal, que eu tô ali com a turma do meu trabalho, todo mundo trabalha, normalmente tá ali com várias pessoas. Então eu acordo mal, aí eu já não quero pentear o cabelo, eu já vou andar desleixado por aí. Mas pensa comigo, se nesse dia é o dia que você mais se arruma, e quando você entra no seu local de trabalho, já olham pra você e falam assim: "Nossa, mas você tá bonita, hein?" Ah, Já já muda a sua muda, vibe, com certeza. entendeu? Então você estava para baixo, mas o seu cérebro, ele recebe um elogio, ele sabe que é verdade, que você realmente se arrumou e te desarma. E dali para Uhum. frente seu dia flui. Agora com o cliente, aí tem vários gatilhos, muitos gatilhos que a gente pode trabalhar. Escassez, urgência, gatilho de ego, são muitos gatilhos Tá, eu que queria que teria você que me ser um falasse tema um. totalmente isolado mesmo. Tá, entendi. Mas assim, como que eu queria realmente que você passasse um só um. Tipo assim, dá aquele gostinho. De como que eu poderia usar um desses gatilhos para um cliente meu de audiovisual. Por Uhum. exemplo, eu Me tô em dá uma uma, eu situação. tô em uma negociação Uhum, com o meu cliente. certo. E eu estou vendendo um pacote de vídeos para ele, seja vídeo, Uhum. fotografia. E ele me dá o primeiro não. Que Só bom. que Que bom que ele ele te deu virou e não. falou assim, Ele ó, começou a te comprar aí. pronto, ó o desafio. Seguinte, poxa, Bruno, é o seguinte, eu curti o seu trabalho, Uhum. tudo bem, só que fulano de tal tem um preço melhor. Me Hum. fala um gatilho que eu posso trabalhar nessa situação. Talvez um gatilho, às vezes uma técnica. O que que você Aí você me vai ter que diz do que eu trabalhar os poderia? 2. É porque o gatilho, você vai trabalhar desde o começo da negociação. Você vai Uhum, trabalhar gatilho no final. E você tem entendi. que entender que foi o que eu te falei já acho que foi no começo da nossa conversa. Que o cliente nunca está falando só com você. Sim, E para você, ele estar negociando com outra pessoa e o valor dessa outra pessoa ser mais barato é uma novidade? com certeza não. Mas só que na hora parece que o mundo vai desabar, né? O mundo vai cair. Não Fato, estava fato. negociando só comigo. Olha aqui, tá buscando preço. Vamos lá, você como consumidor, o que é que você busca primeiro? Ah, com certeza, é o preço, né? Mas aí quando buscam preço em nós, a gente fica ofendido, né? É, fato, fato. Comprei o melhor material aqui, a melhor câmera, não sei o quê. E aí, o que que eu vou fazer? Primeiro, você não está falhando quando ele encontrou outro com preço barato e te fala um não. Você falhou no começo. Você não mostrou valor suficiente para ele no começo. Uhum. Então, é porque assim, você quer resolver o problema lá no final. Mas é um problema que O você levou. processo. Você levou ele. Eu costumo usar o termo empurrou com a barriga. Empurrou com a barriga. Então, antes de mostrar o seu preço, você tem que mostrar o seu valor. O valor do seu trabalho. Uhum. E ali você pode trabalhar uma escassez, talvez, de agenda desde o começo, Legal. antes mesmo de passar o preço. Não tenho muitas agendas para esse período, vou ajustar aqui para poder te atender. E você já vai trabalhar um gatilho de escassez e exclusividade ao mesmo tempo, Muito bom. um gatilho de curiosidade. E esses gatilhos, muitas vezes, você não vai passar na negociação, você vai passar no stories que você deixa de postar. Então, você pode postar, por exemplo, o seu calendário com vários xizinhos nos dias que você não tem mais. Uhum. Quanto mais você vende, Bacana. mais querem te comprar. Uhum. Porque a pessoa que te contrata, ela te contrata normalmente por onde? Pela internet, pelo Instagram, Onde que ele te acompanha? pelo Instagram. E se ele vê que você é uma pessoa que é concorrida, que você é exclusivo, que você tem uma agenda extremamente limitada, ele não vai ligar para o preço. Porque ele quer ser fotografado por você. E aí você deixa de ser um Uhum. fotógrafo e passa a ser uma marca. Legal, legal. Eu não estou só contratando um fotógrafo, porque se é um fotógrafo, um videomaker que não tem um nome, pode observar. Ah, eu contratei um fotógrafo. Agora, se você tem um nome, se você tem uma carreira, contratei o Bruno. O É que é Bruno? É diferente. meu fotógrafo. É totalmente diferente. Fato. Então já te trata como se você fosse ali um amigo. Uhum. Não, que eu contratei o Bruno, ninguém sabe quem que é Bruno, todo mundo assim, quem que é Bruno? Ah, não, é meu videomaker. Ele é maravilhoso e já vai contar para todo mundo, entendeu? Essa que é a sensação que o cliente tem que ter. Agora o cara te dá o primeiro não, você já fica irritado.
Essa é uma ideia. É porque assim, eu tava conversando com a Jéssica mais cedo, nos bastidores, e eu até falei com ela dessa questão de eu não tem hora que a gente não sabe negociar com o cliente. É, às vezes que a gente não tem sucesso, Sim. clientes falam não assim, falam, não, tá, obrigado e tal. Já deixa a gente daquele jeito. E, poxa, é, eu sei que não deve, às vezes a gente acaba desistindo no primeiro não, Sim. e de fato você vem e mudou um pouco minha cabeça sobre isso. Pô, falou não, fiquei irritado, caramba, deixa esse cara pra lá, tá bem? E aí, como é que faz pra reverter? Na verdade, não tem que ter essa cabeça de reverter, sabe? Porque aí você vai colocar muita pressão no cliente, Uhum, buscando uma reversão. Na verdade, o caminho para você trabalhar é entender o porquê do não entendi. e isolar esse não. Ah, não, gostei demais, mas eu não consigo, eu não sei o quê, e te dá aquela série de desculpas, né? Que é a parte onde desmotiva quem está fazendo a venda. E aí você tenta isolar o problema para você ter o único problema para resolver. Eu não consigo resolver todos os problemas, mas num só eu consigo. Então você responde para ele: que bom que você gostou do meu trabalho, mas para eu entender. E aí você vai isolar em dois problemas. Hoje, você não está querendo fechar pelo preço ou por tal outro fator que ele tenha te falado? O que é mais importante desses dois? Se ele falar que é o preço e você tiver a possibilidade de ajustar esse preço, maravilha. Mas eu penso que como videomaker, como audiovisual, tem forma de adaptação. Então, se ele me pede, sei lá, um pacote com 30 vídeos e Uhum, o orçamento dele não dá para fazer 30, por que ele não faz 10? Porque você não ofereceu. fato, fato. Não, Talvez ele não muito legal. entendeu que ele poderia fazer menos, porque o pacote que a gente oferece, a gente fala over. Você oferece para o cliente o quê? Primeiro, um pacote over ou um pacote barato? Eu tenho uma dúvida. Na verdade, não é nem dúvida, né? É porque eu ia puxar um link aqui na hora que você falou sobre por onde que o cliente vai te procurar e tudo mais. Uhum. Aí eu queria só citar, na verdade, a importância da criação de conteúdo Sim, para qualquer área, tá? Principalmente, muito. é, poxa, você é vendedor? Tem que criar conteúdo. Não tem jeito. Não tem jeito. Hoje, a gente estava até falando mais cedo. O que aconteceu foi 2020, 21 a Sim, pandemia? 20 a 22, né? Então, o que aconteceu durante esse processo da pandemia, o mundo teve uma reviravolta. E basicamente 80% do mundo virou online, Sim, se tornou online. Então, às vezes eu até ainda brinco com alguns clientes. Eu falo, poxa, você tem um diploma, você tem excelentes formações, mas se você não tiver um Instagram, um TikTok, uma conta na internet muito bem engajada e tendo esse processo até mesmo de vendas ali dentro da sim, internet, você acaba não alcançando, não alcança o número de pessoas que você deveria alcançar. Porque a ideia é, por exemplo, no boca a boca, né, por indicações, você vai alcançar 10, 15, 20 pessoas. E na internet? Você vai alcançar milhares. Jogou um tráfego pago ali, nem que for o mais simples possível, você já chega em milhares de pessoas. Então, qual que é mais fácil de você converter em vendas? 10 pessoas no boca a boca ou 10 mil pessoas ali? Você alcançar essas 10 mil, quantas dessas você não vai conseguir converter? Então, o alcance é muito maior. Então, esse detalhe do criar conteúdo, eu acho que é muito importante para a gente, principalmente da área do audiovisual. A gente tem muito costume de ficar muito nos bastidores. A uhum, gente está vindo, eu estava conversando com a Jéssica, e ela está vindo nessa ascensão de criação de conteúdo. E isso é muito bom, porque ela acaba tendo uma visibilidade ainda maior. Ela pode ser especialista em vendas e tá tudo certo, muito bom, mas e aí? Agora me fala de fato, quem é Jéssica? Na hora que a gente olha no real valor do digital, sim, a gente fala, poxa, mas quem é Jéssica? O que que ela representa?
Então, essa ideia da criação de conteúdo e de alcançar ainda mais pessoas se torna cada vez mais valioso hoje em dia, certo? É uma Vamos vitrine. É uma É vitrine, uma vitrine. lógico, Se eu lógico. quero conhecer seu trabalho e você trabalha no audiovisual, olhando o seu Instagram já vou ter uma noção, ou LinkedIn, que Uhum. fosse, mas eu vou ter uma noção de quem que é o Bruno através das fotos e vídeos. Porque se você é um cara profissional e tá ali de qualquer jeito, tudo bagunçado, eu vou ficar um pouco desconfortável. Mas olhando a sua vitrine, com Tem que certeza ser a chance de organizado. fechamento é muito maior. Eu chego querendo contratar o Bruno. E Hum. já trato o Bruno ali na primeira pessoa. Contratei o Bruno. Maravilha. Então vamos pular, né? Eu acho que já tá bem delongado já o podcast. Produção, quanto que tá aí? Tá mais ou menos? 1 hora? Acho que Nossa, 1 hora? a gente bateu um papo bem legal, né? Então vamos. Não vi a hora passar. Tá, maravilha. Então, assim, eu queria. Tem um ponto que eu Uhum. acho legal a gente citar também, que no decorrer da conversa me veio vindo na cabeça agora que veio de novo. Tá bom. Que eu quero falar sobre a questão da liderança. Por Hum, quê? Eu vou colocar na minha realidade. Hoje em dia, eu quero desvincular não totalmente, lógico, né? Meu trabalho em si é o audiovisual, eu sou apaixonado com isso. sim, Mas eu quero trabalhar com a parte de gestão, de liderança, de formar pessoas para estarem no mercado, lógico. Mas hoje em dia eu tenho uma produtora, eu tenho uma agência, uhum, então eu preciso, de certa forma, liderar essas pessoas. Eu estou vindo de uma prática de descentralização de serviço, de delegação de funções. sim. Chega um Muito momento que a gente não importante. consegue, não dá. A gente fica ali travado em edições, a gente fica travado em negociações com clientes. Às vezes, se você tem uma pessoa no comercial, você fecha uma parceria no comercial, você fecha uma parceria com uma pessoa ali para editar para você já começa a caminhar muito mais livre. Com certeza. Então, eu queria entender eu queria que você falasse um pouco dessa transição. E pode usar como base também você como vendedora, até. Sim. Porque como que você saiu dessa parte de vendedora em si para uma pessoa que faz a gestão de outras pessoas? Como é que você me fala desse mundo aí de liderança? Foram 6 anos ali no front, trabalhando direto com o cliente e 55 milhões de vendas. Caramba. E aí decidiram que era uma boa ideia eu ser líder, ser gerente. Porque tinha resultado, e aí é onde mora o problema. É que a liderança ela precisa de um treinamento também. Não é porque você tem bom resultado vendendo que você vai ser um bom líder comercial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a caminhada do líder ela é um pouco solitária, né? Porque quando você é só colega ali com todo mundo e tal, você chega e fala: ai, hoje aconteceu isso e aquilo. E o Uhum. líder não, o líder ele é exemplo o tempo todo. Então o líder ele é como mudar da água para o vinho. Não é que o líder Aham. tem que ser uma pessoa perfeita, porque isso não existe. Mas tem muita coisa que você vai passar sozinho. Por quê? Se erra, a culpa é sua, mas se acerta, o mérito é de todos os outros. Aham. O mérito é da equipe e a culpa é sempre sua. Isso para você é uma coisa normal. Mas para quem está começando a liderança agora, o que eu sugiro mesmo é que antes de ser líder, entenda o que é ser um líder. O que é ouvir? O que é você mudar de opinião? Uhum. Que é um pouco complicado quando você fala assim, nossa, falou isso ontem, falou isso hoje, mas eu mudo de opinião também. Uhum. Eu vou te ouvir e talvez a sua opinião, que é meu liderado, é mais valiosa do que a minha naquele momento. A sua faz mais sentido. E muito líder por ego não ouve. Não, eu que decido, eu tenho mais experiência. O líder tem que ser o mais ensinável de todos. E se você está contratando, formando uma equipe do zero para fazer esse trabalho para você, porque descentralizar é quando você começa a crescer. Você pegar uma multinacional, uma empresa gigantesca, é um só fazendo tudo? É um monte de gente. Uhum. Ninguém constrói um foguete sozinho. Você tem que delegar as funções. Com Então, é um certeza. monte de gente fazendo cada um o seu papel para que aquela máquina funcione. E o líder tem que entender que a equipe é reflexo dele. Então, se você tem uma equipe reclamona, brigona, complicada, provavelmente você também é assim. E não erre na contratação.
contrate pessoas ensináveis, que tenham humildade de aprender e se tiver um perfil com experiência, claro, dentro de uma área que não exija, vamos falar de um comercial, por exemplo. Um comercial normalmente não se exige nenhuma formação. Uhum. No meu caso, eu treino meus profissionais. Mas entre uma pessoa que tem experiência, muitas vezes tem diversos vícios, vem só com resultado, eu prefiro contratar um que tem vontade. Muito bom. Porque o resultado tem coisa que se constrói. Por isso que eu te falo, qualquer um pode vender com técnica. Mas questão de caráter, querer e ser ensinável, isso é uma coisa um pouco mais difícil de moldar. Então, eu prefiro moldar um profissional do que moldar um ser humano. Uhum. Entendeu? Então, eu contrato o ser humano e moldo o profissional. Não adianta a gente pensar que é só números. Hoje, só números não sustenta. Você pode ter uma equipe maravilhosa, que se você tiver um péssimo ali dentro, ele vai começar a disseminar o ódio, a contenda e o problema ali dentro. E quando você vê o problema, ele supita. Porque quando é pequeno, quando tem só coisas boas, provavelmente não chega para você, mas quando é problema, vai chegar para você. Uhum. Então, nessa parte de gestão, é assim, ter um olho mais aguçado mesmo, numa contratação, numa parceria, procurar pessoas que não vão te trazer mais problemas. Porque você tem que decidir, quando se é líder, o que é mais importante. O que é mais importante? É apagar incêndio ou entregar um resultado? Fato. O Fato. que é mais importante? É correr atrás da minha meta ou resolver problema de equipe? Problema de convivência? Problemas que são tão pequenos que, sabe, dá preguiça e que é Uhum. normal. Mas se você contrata pessoas ensináveis, que querem, que têm o trabalho como realmente uma bênção, que é o que o trabalho é, que não é um castigo trabalhar. Pessoas com essa cabeça vai se tornar muito mais agradável, porque são adultos que estão ali desempenhando uma função para a qual foram contratados, ou que você fez uma sociedade e que vai fazer tudo para que a máquina funcione. Uhum. Todo mundo ali junto. Mas para você que está começando, a minha dica é exatamente essa. Ser líder não é fácil. Ser líder é você primeiro liderar você mesmo, liderar suas emoções. Então, como que eu vou chegar para um liderado meu e falar, olha, cara, você não pode ser explosivo. Isso é prejudicial se eu sou explosiva. Não pode ser hipócrita, né? A gente tem que olhar pra gente para depois a gente conseguir. Primeiro eu me lidero. Primeiro eu controlo as minhas emoções, até para que eu possa ser um espelho e Uhum. contratar pessoas certas. Fato. Fazer parcerias certas, porque nem sempre todo mundo vai ser contratado por você, mas muita Uhum. gente vai ser seu parceiro. Mas se é uma pessoa, do exemplo que você deu, de que vai editar o vídeo para você, e uma pessoa irresponsável, que vive na balada, que só posta bebendo cachaça, você vai fazer parceria com essa pessoa para quê? Com certeza Você não. vai ter dois problemas, o do vídeo e o problema com a pessoa. Então não pode errar na parceria nem na contratação. Contratar pessoas que tenham índole realmente para te entregar o que te prometeu. Não precisa de muita coisa, só entregar o que te prometeu. Não, O que combinou, maravilha. né? O que combinou. Maravilha. Combinei isso aqui com você, vou cumprir o combinado, tá aqui e tá tudo certo. Não tem que fazer mais nem menos, tem que fazer o que Uhum. combinou. Não, perfeito. Pessoal, então, eu acho que a gente conversou muito, Sim. deu para entender muita coisa. E assim, eu espero que vocês tenham tirado muito proveito dessa conversa. E se você ficou até o final, muito obrigado, tá? Só que tem uma última pergunta. Olha, Na verdade, nem é a pergunta, eu separei aqui. Não, é. E eu acho que é mais um encerramento mesmo. sim. E, Jéssica, se você pudesse dar um único conselho para quem está começando a vender hoje, o que seria? Fala para mim. Um único. Um só. Só para a gente encerrar aqui. Não compare sua caminhada com a caminhada de ninguém. Show. Perfeito. Perfeito, perfeito. Muito bom. E aí fica a reflexão para você que está aí assistindo, que ficou até agora. E eu espero que esse podcast, essa conversa tenha alcançado você que é do audiovisual. Não, eu estou direcionando muito para o audiovisual, mas Sim, provavelmente muitas pessoas do ramo de vendas também vão estar presentes, ouvindo isso aqui também, que isso aqui aplica em várias outras áreas. Eu falo que é algo geral, né, de todas as sim. áreas. Todo mundo tem que saber vender.
Todo mundo que se torna empreendedor tem que saber vender. Então, se isso te alcançou, se te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários, coloque aí seu comentário, deixa sua pergunta também, que a gente vai olhar com carinho, eu vou mandar para a Jéssica. E conforme for, a gente pode produzir mais conteúdos sobre cada pergunta, sobre cada dúvida que vocês tiverem aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Jéssica, obrigado, muito Muito obrigado. Eu obrigada, tenho que até Bruno. pegar na sua mão aqui. Obrigado por tirar esse tempo. Detalhe, gente, ela saiu com o marido dela de lá de Caldas. A gente tá aqui gravando esse horário, eu tô até sem relógio aqui. Agora é meia-noite. Então, assim, ela veio de longe. A gente tá gravando em Uberlândia. E veio com maior prazer, maior felicidade para a gente poder bater esse papo e gerar um conteúdo de valor para você que está acompanhando. Então, já que você entendeu todo esse contexto e sentiu no coração, deixa seu like aí no vídeo, deixa seu comentário e muito obrigado por chegar até aqui. Valeu e até uma próxima.